Grupo São Jerônimo. Nós chegamos ao final deste mês de setembro com o 4º encontro sobre o livro de Josué, livro do mês da Bíblia, no qual nós nos dedicamos tempo para estudo. No nosso primeiro encontro do nosso grupo, tivemos o Frei Jaci apresentando a introdução, alguns aspectos gerais do livro e os principais pontos e a teologia do livro de Josué. O professor Leonardo apresentou 2 episódios importantes, o episódio de Raabe e o episódio de Jericó. E a irmã Isabel apresentou a relação do livro de Josué e da pessoa de Josué com a história de Israel. E nesse último encontro, queremos perceber como, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, esse livro teve influência. Esse personagem foi revisto, relido, reinterpretado. Nós vamos apresentar primeiramente a relação de Josué com o Antigo Testamento. 2 pontos principais nós destacamos: a relação de Josué com Moisés. A figura de Josué é apresentada em paralela com Moisés. E vamos ver depois outras referências a Josué no Antigo Testamento. E aí então, por fim, falaremos de Josué no Novo Testamento. As referências, poucas, que temos no Novo Testamento da pessoa de Josué. Então, como eu dizia, Josué é apresentado pelo deuteronomista, quem elaborou o livro de Josué, como alguém, um líder, tão qualificado quanto Moisés. E diferentes passagens de diferentes momentos mostram como Josué repete aquilo que Moisés fez, ensinou, orientou para ser feito. E as passagens, então, em paralelo, que a gente consegue perceber, por um lado, Moisés fazendo, por outro lado, Josué repetindo na mesma medida. Então, a primeira passagem é o texto do Mar Vermelho. Moisés, liderando o povo de Israel, passa o Mar Vermelho a pé enxuto. Êxodo 14. E Josué também atravessa o Jordão, em Josué capítulo 3, pé enxuto, liderando o povo, guiando o povo. Depois, segundo paralelo, Moisés celebra a Páscoa com os hebreus antes de sair lá da escravidão do Egito para a terra prometida. Moisés institui a Páscoa em Êxodo, capítulo 12. E aí percebemos o paralelo em Josué, capítulo 5, versículos 10 a 12, quando Josué chega à nova terra, ele celebra a Páscoa com os seus, isto é, repete aquele gesto que observamos em Êxodo 12. Terceira passagem, no episódio da sarça, Moisés tira a sandália dos pés, porque o lugar em que ele pisa é santo. Êxodo capítulo 3, versículo 5. Josué capítulo 5, versículo 15, vai dizer também que ele deve tirar a sandália dos pés, porque a terra que ele pisa é uma terra santa, é a terra dada por Deus.
Então, percebemos como o autor vai descrevendo Josué, um líder à altura de Moisés. A quarta passagem é o episódio no qual Moisés envia espiões para a Transjordânia, em Números, capítulo 21, versículo 32. E como já conhecemos do livro de Josué, da nossa leitura, quando ele se aproxima da cidade de Ai, ele envia também espiões. Josué, capítulo 7, versículos 2 a 5. Em Êxodo 17, 8, 13, Moisés segura a vara de Deus contra os amalecitas, num combate, como um símbolo de força, como um símbolo de liderança. Josué segura uma lança para que Israel prevaleça na batalha na cidade de Ai, em Josué, capítulo 8, versículos 18 a 26. Há também discursos de despedidas. Moisés tem o seu discurso de despedida em Deuteronômio, capítulo 32. Josué faz o seu discurso de despedida em Josué 23 e 24. Há também instruções para o povo, instruções para que o povo se santifique, pois o povo, em alguns momentos, caía na idolatria. Então, Moisés faz essas instruções em Êxodo 19 e Josué fala também para que o povo se santifique em Josué 3, 5. E ambos, Moisés e Josué, são mediadores da aliança com Deus. Moisés em Êxodo 24 e Josué no capítulo 24. Então, percebemos a partir dessas passagens e como Josué é apresentado em paralelo com Moisés, que Josué é como um novo Moisés, um líder à altura de Moisés, a partir do qual Deus continua sendo fiel ao seu povo, instruindo o povo, liderando o povo, sendo mediador da aliança e fazendo com que o povo siga os preceitos, a parte da aliança. Então, esse é o primeiro aspecto que encontramos de Josué, nesse paralelo com Moisés. E depois verificamos as menções de Josué no Antigo Testamento. A primeira menção, seguindo a ordem dos nossos livros em nossas Bíblias, a primeira menção é em Êxodo 17, versículo 9, que diz simplesmente que Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e sai para lutar contra Amaleque. Amanhã estarei de pé sobre o topo da colina com o cajado de Deus na mão. Então Josué é simplesmente um chefe que recebe ordens de Moisés para organizar os homens para a batalha contra Amaleque. Desde o livro do Êxodo, Josué vai aparecendo em paralelo e logo em seguida como sucessor de Moisés. Além do livro de Josué, temos a transição da narrativa deuteronomista
do livro de Josué para o livro dos Juízes. O livro dos Juízes continua o momento histórico posterior ao momento de Josué. Enquanto o livro de Josué narra a chegada do povo na terra, a conquista, a instalação e a renovação da aliança do povo com Deus naquela nova terra dada por Deus, o livro dos Juízes narrará a organização do povo na terra, como o povo vai crescendo e vai se organizando sob esses líderes, os juízes, que tinham essa tarefa carismática de organizar e liderar o povo. E no início do livro dos Juízes lemos o seguinte: depois da morte de Josué, os israelitas consultaram o Senhor perguntando: quem de nós subirá primeiro para combater os cananeus? O Senhor respondeu: quem vai subir é Judá, já entreguei a terra em suas mãos. Então Judá disse a Simeão, seu povo, irmão. E aí segue a narrativa do livro dos Juízes, e no versículo 23, ainda no capítulo 1, se menciona novamente a Josué e como que a sucessão de Josué foi acontecendo. Depois desse momento, no início do livro dos Juízes, Josué vai ser recordado em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Ainda do deuteronomista, ele diz o seguinte: em seu tempo, Hiel de Betel fortificou Jericó. Sobre Abirã, seu primogênito, lançou alicerces, e sobre Segube, seu caçula, fixou as portas, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Josué, filho de Num. Então, o livro dos Reis narra um episódio que teria sido já pensado no tempo de Josué. Então, essas menções acontecem aqui nesses livros e temos duas outras menções de Josué na obra do cronista. Em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 27, é um texto da genealogia. O cronista cita Josué em capítulo 7, versículo 27, diz assim: Num, seu filho, Josué, seu filho. Ou seja, reconhece Josué, na genealogia, Josué como filho de Num. Depois, em Neemias 8, 17, se recorda o tempo de Josué, quando o povo de Israel habitava em tendas. Aqui, esse capítulo fala da festa e recorda o seguinte: Neemias, capítulo 8, vou ler desde o versículo 16, diz o seguinte: Então o povo saiu e trouxe ramos, e fizeram cabanas nos terraços e nos pátios de suas casas, nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. Assim, toda a assembleia dos repatriados do cativeiro construiu as cabanas
e nelas habitou. Coisas que os filhos de Israel não haviam feito desde o tempo de Josué, filho de Num, até aquele dia, e reinou imensa alegria. Todos os dias, do primeiro ao último, era lido o livro da lei de Deus. Celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia realizaram uma assembleia solene, conforme prescrito. Então, a obra do cronista, que é elaborada depois do exílio da Babilônia, quando o povo retorna do exílio e se reorganiza na terra, então temos essas duas menções a Josué. 1 Crônicas 7:27, a menção na genealogia, e aqui que lemos por último, em Neemias 8:17, em que se descreve uma celebração da festa de Israel e se recorda quando o povo de Israel vivia sob tendas no tempo de Josué. Por fim, ainda temos mais 2 menções de Josué no Antigo Testamento, em 2 livros do período grego. Uma menção em 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 55, e uma outra menção a Josué no livro do Sirácida, capítulo 46, versículo 1. Em 1 Macabeus 2, 55, lemos o seguinte: Josué, cumprindo a palavra do Senhor, tornou-se juiz em Israel. O povo de Israel, no período de dominação dos gregos, precisava reafirmar a sua identidade, a sua cultura, com a convivência da forte cultura dos gregos. Aqui, o texto é um versículo de um testamento, de uma despedida de Matatias, e ele recorda, então, Josué, entre outros líderes do povo de Israel. Josué é mencionado como um juiz, alguém que liderou o povo, coordenou o povo, foi um líder importante para o povo. Depois, o livro do Sirácida, também desse período grego, no qual o povo de Israel estava em embate com a cultura, precisava, portanto, reafirmar seus valores, seus conhecimentos, suas tradições. Então, no capítulo 46 do livro do Sirácida, ou Eclesiástico, lemos o seguinte: valente na guerra, assim foi Josué, filho de Num, sucessor de Moisés, no ofício profético. Ele que, fazendo jus ao nome, mostrou-se grande para salvar os eleitos de Deus, para castigar os inimigos que se lhe opunham, e dar a Israel a posse da sua herança. E aí segue, Josué é recordado como um valente, como o sucessor de Moisés e como um profeta, alguém que fala em nome de Deus. E mais, mostrou-se grande para salvar os eleitos, fazendo jus ao seu nome.
O autor faz aqui uma menção ao sentido etimológico do nome de Josué, que significa Deus salva. Então, são essas as referências a Josué. As referências são à pessoa de Josué, ao personagem, não ao que é narrado no livro de Josué, e mostra, o Antigo Testamento mostra Josué em paralelo com Moisés, que ele sucedeu Moisés e ficou importante para a história do povo de Israel por essa sucessão. Chegamos então no Novo Testamento. Os cristãos usavam os textos do Antigo Testamento para elaborar sua mensagem, para anunciar Jesus Cristo e ensinar uns aos outros. Então, nós encontramos no Novo Testamento muitas referências ao Antigo Testamento. Muitas citações, muitas alusões, muitas referências indiretas. O livro de Josué não é um dos livros prediletos para as citações. O Novo Testamento cita, sobretudo, os Salmos, o profeta Isaías e ainda outros textos. Mas encontramos duas menções a Josué. Uma menção em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 45, no discurso de Estevão, se lê o seguinte: nossos antepassados no deserto tinham a tenda do testemunho, aquele que mandou Moisés construí-la, mostrou-lhe o modelo. Nossos pais a receberam e, sob a direção de Josué, levaram-na para a terra das nações que Deus expulsou diante de nossos pais até o tempo de Davi. E aí segue a narrativa. Aqui Estevão está contando um pouco da história, recordando a história do povo, e se menciona Josué. E a menção que encontramos a Josué é numa leitura tipológica que a carta aos Hebreus faz da figura de Josué. No capítulo 4 da carta aos Hebreus, versículos 7 a 9, lemos o seguinte: por isso Deus marca de novo um dia, como hoje, quando fala por meio de Davi, muito tempo depois, no texto que já citamos hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se Josué lhes tivesse proporcionado esse repouso, não se falaria mais de outro dia. Portanto, ainda está reservado o repouso sabático para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no repouso de Deus, repousou de suas obras, como Deus repousou das suas. Esforcemo-nos, portanto, para entrar nesse repouso, para que ninguém repita o exemplo da desobediência acima referido, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Segue o texto. O autor da carta aos Hebreus quer apresentar Jesus como superior a outros do Antigo Testamento e mostrando que Jesus faz algo mais eficaz do que os antigos. E aqui a referência a Josué, que entrou com o povo na terra, e a terra
era para aquele povo o lugar do repouso, o lugar dado por Deus. E o autor da carta aos Hebreus quer apresentar que Jesus guia o povo para uma nova terra, para um novo repouso, para um repouso superior. Não mais aquela terra geográfica, aquele lugar antigo, mas a nova terra dada por Deus, a eternidade, que Jesus inaugurou para nós e que nós todos somos chamados a tomarmos posse dessa terra, desse novo lugar do repouso. E nesse texto, o autor está interpretando um salmo, Salmo 95, que é um salmo que fala da incredulidade do povo que se fechou à voz de Deus. Por isso o autor vai convidar a não se fechar, a não fechar o coração à voz de Deus, mas ouvir a voz de Deus e entrar nesse caminho de Deus para tomar posse dessa nova terra que Deus nos oferece em Jesus Cristo. Não mais uma terra geográfica, não mais um espaço físico, mas uma realidade nova, inaugurada por Cristo, dada para todos nós. Essa é a nova terra, o novo lugar de repouso, dado pelo novo Josué, que é Jesus Cristo. Essa é a interpretação que a carta aos Hebreus faz de Josué. Então, assim concluímos o estudo desse livro tão rico, tão cheio de mensagens, que nos faz pensar tanto. Sobretudo, pensar no nosso caminho, que estamos trilhando, para onde estamos indo, que escolha estamos fazendo. Como diz Josué para o povo de Israel, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que nós também, por meio desse estudo, busquemos servir ao Senhor.